Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, mais um momento de estudos e hoje vamos abordar os conceitos de Katia Small. Isso mesmo, né? É uma estudiosa, uma pesquisadora que está aí na área há mais de 20 anos, trabalhando nas questões da área de educação, fazendo pesquisas, inclusive, gente, ela já trabalhou no movimento pela base, é isso mesmo, movimento pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Ela tem graduação, mestrado e doutorado, além de cursos de aperfeiçoamento e várias especializações em matemática. Enfim, ela é professora, pesquisadora, autora também de vários livros, palestrante, referência na área de ensino de matemática e também das suas tecnologias. E não é à toa que as bancas cobram o seu conteúdo, né? Os livros que ela já escreveu, né? Os conceitos que ela trabalha. Então, vamos parar de delongas e bora aprofundar e fazer questões a respeito do tema? Bora lá! Não esquece de deixar seu like aí no vídeo, fazer os comentários, colocar aqueles assuntos que você gostaria de ver por aqui e também se inscrever no canal se você não está inscrito ainda, belezinha? Bom, toda hora a gente vê os conceitos, as ideias, né, desenvolvidas a partir das pesquisas e dos estudos da Katia Small, especialmente no que se refere à resolução de problemas. Então, olha, um dos assuntos bastante explorado pelas bancas e também trabalhado pela autora, né, é a resolução de problemas, né, problemas matemáticos, né, ó, problemas. Ela frequentemente tá aí nos concursos, né? As bancas estão sempre requisitando, falando na bibliografia, os livros dela, porque é uma temática que é muito contemporânea, né? Tá aí e a gente já sabe, né? A Katia Small, ela trata da resolução de problemas, ela trata de ensino de matemática, ela trata também, né, de comunicação, que não é só resolução de problemas. E aí a gente vai ver que uma coisa está ligada à outra diretamente, tá? Então, resolução de problemas, ela aborda também, olha, questões de comunicação, matemática, matemática, ó, matemática. Ela trabalha também questões da educação infantil. Ela foi, inclusive, professora de ensino médio da rede pública, né? Ensino fundamental e médio, professora de matemática. Então, ela sabe na pele daquilo que ela está falando, tá? Ela trata também da educação infantil, certo? E também a educação infantil em relação a estas abordagens, né? Tanto a resolução de problemas, né? Quanto a comunicação matemática. Porque ela aborda e considera aí também, né, os significados. Porque essas crianças, esses estudantes precisam, significados, precisam se desenvolver, né? Afinal de contas, a gente entra na escola para desenvolver, para crescer, para aprender, né? Então, especialmente aí esse entendimento dela ligado ao aprender significados, significados da ordem aí da matemática, né? Na área da matemática. Bom, ela fala da comunicação, mas ela fala também da ausência de comunicação em muitas aulas de matemática, que são aquelas aulas que os professores entram calados e saem mudos, colocam lá uma série de exercícios na lousa, os estudantes têm que responder aqueles exercícios e fica aquele silêncio, às vezes até constrangedor, né? Nas aulas de matemática. Então, a isso ela fala que é uma carência de comunicação nas aulas de matemática, há um silêncio constrangedor nas aulas de matemática e essa situação precisa mudar.
né? Essa situação precisa ser revertida, porque a aula de matemática é também uma aula de comunicação, é também uma aula de diálogo, um momento de troca. E, evidentemente, essa troca vai haver ruído, né? Vai haver barulho, e não é para ter esse silêncio que há ainda hoje, né, nas aulas de matemática. Bem, nesse sentido, vejam que importância que ela dá para a questão da oralidade nos momentos de aprendizagem matemática. Então, ela vai abordar essa questão dos significados, mas ela aborda também a oralidade, né? Oralidade nos momentos de aprendizagem, nos momentos de ensino da matemática, tá? Ela fala também da possibilidade de representação. Olha, ela fala de significados, ela fala de oralidade, ela fala de comunicação e ela fala de representação, ó, representação pictórica. Ah, que é isso, professora? Ó, pictórica, representação pictórica, tá? Essa representação pictórica é desenho, é uma representação gráfica, é uma representação gráfica de uma maneira que você consiga comunicar ou um pensamento, um conceito, ou até mesmo aquilo que você está raciocinando, aquilo que você está pensando. Quantas vezes a gente recorre aí a um rascunho, a um mapa mental, você rabisca ali no cantinho do seu caderno, para você parece que precisa organizar o seu pensamento. Então, quando você vai utilizar aí vários desenhos, né, e uma representação gráfica mais abstrata, é o que é chamado, né, de representação pictórica. E além disso, né, além dos significados da oralidade dessa representação pictórica, ela fala também da escrita matemática, tá? Então, olha, temos aqui oralidade, representação pictórica e também, ó, da escrita, ó, escrita matemática. Ó, matemática, tá? Por que isso? Porque estes assuntos, né, essas formas de comunicação precisam ser incentivadas e trabalhadas desde cedo. Por isso que a gente está vendo hoje esta vertente aí da Katia Small, essa ligação direta com a educação infantil. Ok? Então, são questões que precisam ser incentivadas desde cedo, então, desde que a criança entra na escola. E em relação à resolução de problemas, são aspectos que vão muito contribuir, porque a partir da educação infantil, já tem aí essa necessidade de desenvolver e estimulando a compreensão, a identificação dos dados, né? E trabalhar aí com essa questão de resolução de problemas. Afinal de contas, e já desde a educação infantil, né? Por quê? Afinal de contas, é um aspecto da vida de todo mundo, né? Problemas há na vida de todos. E isso também faz parte da dinâmica da vida das crianças, da educação infantil. E é nesse sentido que ela vai abordar matemática real, essa matemática que está na vida de todo mundo e também na vida das crianças da educação infantil. Olha, a Katia Small, ela ainda fala na proposta de trabalho de matemática, né, para a educação infantil, que esta proposta, ó, então ela fala aí, né, ó, de matemática para a educação infantil, ó, educação infantil. E ela fala que esse ensino da matemática, né, precisa incentivar, precisa explorar várias ideias, vários conceitos. Para quê? Incentivar e explorar o quê? Para quê? Ó, trabalhar com números. Olha só. Então, na educação infantil, né? Ó, então, na educação infantil, tudo isso aqui para trabalhar com números.
Ó, números. É para trabalhar também questões de medidas, para trabalhar também questões de geometria, é para trabalhar também questões de porcentagem. Porcentagem, aproximação também, né? Aproximação, essa ideia, né, de quantidade, né, de uma questão até, vamos supor assim, de estatística, sabe? Olha, quantos por cento, sabe? Essa questão aí da porcentagem, né? Já se aproximando aí, é mais ou é menos, enfim. As crianças são conceitos todos, né, que as crianças vão desenvolver e elas desenvolvem na educação infantil a partir do lúdico, a partir de situações de prazer e principalmente, olha aqui, o que é um grande motor aí da educação infantil é a curiosidade. Curiosidade em relação aos conceitos matemáticos, tá? Então, é essa curiosidade em relação à matemática. Agora, todo esse tipo de trabalho, né, esse novo modo de olhar para a educação matemática a partir já da educação infantil, né, é um trabalho que agrega aos conceitos daquilo que se vive na vida real, daquilo que se vive no dia a dia, no cotidiano dessas crianças. Daí, essas experiências e a linguagem das crianças tem que estar em sintonia com esse jeito de trabalhar a matemática já a partir da educação infantil, né? Então, aguçando aí a curiosidade das crianças, permitindo desenvolver e experiências, né? E viver experiências, ó, experiências diferentes, né? Lúdicas, prazerosas. Isso tudo vai culminar também numa expressão de linguagem, né? E linguagem matemática, porque não está falando aqui só de oralidade pela oralidade, né? Lógico que na educação infantil também vai ter um foco, também vai ter um olhar para o desenvolvimento aí da oralidade, mas isso hoje aqui agora não é o nosso foco, nem é o da Katia Small, mas a oralidade que vai trabalhar as questões da matemática, os conceitos da matemática. Então, o que é relevante disso tudo? Que trabalhar dessa forma na educação infantil é relevante porque no mundo que a gente vive, a matemática está aí, está no dia a dia das pessoas. Os números estão presentes desde que a gente nasce até o dia que a gente for morrer. As crianças são capazes já de desenvolver noções matemáticas muito antes de chegar na escola. Ela já tem ali, por exemplo, o conceito de quantidade muitas vezes já está desenvolvido, outras vezes, sim, vai precisar aprimorar ou até desenvolver na escola, mas muitas crianças já chegam na educação infantil com esses conceitos desenvolvidos. Então, o repertório de conhecimento dessas crianças, esse repertório que elas trabalham nas próprias vidas, no dia a dia, pode ser trabalhado na escola, deve ser desenvolvido na escola. E aí, quais são esses conceitos, né, extremamente importantes para na escola se desenvolver em relação à matemática já a partir da educação infantil? Por exemplo, ó, seriação, tá? E não é só a seriação, é também a classificação. Ó, então é seriação, classificação. Outra coisa extremamente importante de se trabalhar nas escolas em relação ao ensino de matemática na educação infantil é contagem, tá? Contagem numérica. Porque isso tudo vai numérica, porque tudo isso vai contribuir, né,
para a formação de conceitos, vai contribuir para aprofundar aqueles conhecimentos prévios que as crianças têm, porque elas já chegam na escola com alguns conceitos e alguns entendimentos de matemática. Por vezes, muitas crianças já chegam na escola identificando inclusive os números, diferenciando-os de letras, né? O que já vai fazer parte aí de um processo de alfabetização e letramento, né? Então, e esse letramento não é só em relação à língua portuguesa, mas é um letramento em matemática também. Portanto, na educação infantil, não tem que se preocupar com a representação de números ou com o registro no papel. Então, na educação infantil, não é para ficar escrevendo números, é para trabalhar muito mais a curiosidade, é para explorar de uma maneira lúdica, de uma maneira através de brincadeiras, de jogos, né? Então não é para ficar focando na representação gráfica de números, ficar fazendo a criança ficar copiando números, não é isso que vai proporcionar o conhecimento da quantidade, dos números, enfim, é para as crianças explorarem, expressarem, né? Também a sua posição em relação ao mundo. Resumindo, né? Resumo da ópera. O objetivo da educação infantil é criar condições para que a matemática seja uma descoberta prazerosa, para oferecer estímulo, para ficar ligado nas descobertas que as crianças fazem. Fora isso, a matemática na educação infantil, ela pode ser expressa através, por exemplo, da arte, da música, de histórias, da maneira como pode ser, por exemplo, organizado o pensamento, né? Nas brincadeiras, nos jogos infantis. Então, na hora de dividir o lanche, por exemplo, as porções, as proporções, então, e por aí vai, né? Olha só quanta coisa pode se trabalhar em relação à matemática na educação infantil. Então, tudo isso são formas e possibilidades de se construir aí os conhecimentos matemáticos, como, por exemplo, né, que são tão importantes aí para as crianças dessa faixa etária: tamanho, distância, comprimento, cores, formas. Percebe como tem bastante ritmo, percebe como tem vários aspectos que podem ser trabalhados e se referem a uma base bastante interessante e em matemática para as crianças. Ah, e tem mais, hein? A criança aprende muito mais de matemática do que o professor fica ali imaginando. E aprende a despeito do professor. Tá? Então, assim, o professor não precisa ficar ensinando os números e tal. As crianças vão aprendendo naturalmente esses conceitos de matemática. E é por meio dessas descobertas que elas vão fazer, exercitando o quê? Comparação. Quando ela está comparando uma coisa com outra, né, ela está ali exercitando o raciocínio lógico, o raciocínio matemático, indutivo, dedutivo. Portanto, seria aí questões de comparação, ó, comparação. Outra coisa, identificação, e um item extremamente relevante que a gente nem pensa que isso se refere a ensino de matemática. Olha só, observação. É isso mesmo, porque é a partir da observação que as crianças vão ali elaborar esses conceitos, né, e enxergar, e observar, e analisar, e identificar coisas iguais, coisas diferentes, tamanhos, relações, né, cores, formas, espaços. Bora lá resolver a questão e ver como é que isso cai na prova? Olha lá, ó. Conforme Katia Small, enquanto brinca, a criança pode ser incentivada então, de uma forma prazerosa, lúdica. Como é que a criança pode ser incentivada, né? O que é que a gente pode incentivar a criança a fazer durante as brincadeiras, durante os jogos? Realizar contagens? Ok. Comparação de quantidades? Ok. Inverter distâncias? Também. Identificar algarismos? Perfeito. Perceber intervalos
científicos, gente, não, né? Não vamos perceber intervalos científicos, até porque intervalo científico não existe, né? Uma bobagem muito grande. Mas as outras questões todas, ok, né? Durante as brincadeiras na educação infantil pode-se incentivar a criança, mas não é a nossa alternativa porque essa última aqui está invalidando a questão. B. Realizar contagens? Ok. Identificar algarismos? Perfeito. Adicionar pontos que fez durante a brincadeira? Ok. Relacionar conteúdos de aprendizagem aos conteúdos relativos ao desenvolvimento do pensamento hipotético? Não, né? Porque o pensamento hipotético, eu estou pensando já em pré-adolescentes, né? Em crianças já de Fundamental 2, término ali do Fundamental, já chegando no ensino médio, que é o pensamento hipotético, né? Que começa a se desenvolver ali. Então, não é na educação infantil. C. Realizar contagens? Ok. Comparação de quantidades? Ok. Identificar algarismos? Beleza. Ignorar pontos que fez durante a brincadeira? Ok, eu posso identificar, mas eu também posso ignorar, né? Eu vou fazendo pontos, mas eu também posso falar para a criança, olha, não vamos contar pontos dessa vez, então vamos ignorar esses pontos. Por exemplo, numa queimada. Ah, quantos pontos está fazendo? Ou num jogo de futebol, quantos gols está contando? Ou olha, hoje nós não vamos contar. Então, beleza. Depois, perceber intervalos numéricos nas aulas de ciências naturais, quer dizer, só nas aulas de ciências naturais é que eu vou perceber intervalos numéricos? Não, né? E não é especificamente na aula de ciências naturais, mas sim nas aulas de matemática. Então, nossa alternativa correta só pode ser a letra D, mas vamos lá, vamos ver. Olha, realizar contagens? Ok. Comparar quantidades? Ok. Identificar algarismos? Ok. Adicionar pontos que fez durante a brincadeira? Ok. Perceber intervalos numéricos? Ok. Iniciar a aprendizagem de conteúdos relacionados ao desenvolvimento do pensar aritmético? Ok. Então, realmente, né? E você deve ter gabaritado aqui junto comigo nossa primeira questão, alternativa correta, alternativa D. Bora lá resolver mais? Ó, segunda questão, muito mais do que desenvolvimento de habilidades linguísticas ou lógico-matemáticas, é necessário que os estudantes da educação infantil possam ampliar suas competências espaciais, pictóricas, corporais, musicais, interpessoais e intrapessoais. Tá? Olha aqui quanta coisa, né? Quantas competências pode se trabalhar e desenvolver aí na educação infantil, principalmente em relação ao ensino de matemática. O trabalho com essas competências expressa nas ações pedagógicas planejadas cuidadosamente pelos docentes são oportunidades para que os estudantes possam aprender matemática. Perfeito, né? São essas as condições para se desenvolver aí na matemática. Ó, assim, na visão de Small, para que a aprendizagem de matemática ocorra já desde a educação infantil, deve ser significativa, ou seja, de modo que permita a exceção de... Bom, se está pedindo a exceção, eu estou procurando a alternativa errada. Ok? Vamos lá. A. Formulação de problemas desafiadores que incentivem o aprender mais. Isso aqui está correto, né? É incentivando, né? São situações, problemas e não ficar propondo ali operações matemáticas para serem resolvidas em quantidade, né? Mas o desafio aí de situações, problemas. B. O estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções, conceitos e etc. Ok, tudo isso são habilidades
requeridas no ensino de matemática, na aprendizagem de matemática, né? Então, fazer relação de comparação, de análise, né? Comparar objetos, comparar os fatos, os acontecimentos, enfim. Todas essas questões estão imbuídas aí no ensino de matemática já desde a educação infantil, portanto não é a nossa alternativa. Vamos ver a C. As modificações de comportamentos e atitudes. Bom, se eu estou modificando comportamentos e atitudes, ok, isso aqui eu estou trabalhando na escolarização básica de um modo geral, independentemente, inclusive, de qual conteúdo eu esteja trabalhando, né? Mas eu tenho que trabalhar também comportamentos e atitudes, tá? D. A utilização do que se aprende em outras circunstâncias. Bem, o que eu aprendo em outras circunstâncias, eu posso aplicar na escola e vice-versa. O que eu aprendo no pátio, eu posso levar para a sala de aula e vice-versa. Portanto, a alternativa também não está errada. Então, nossa alternativa correta por exclusão só pode ser a E, né? Mas vamos ver o que ela está errada. Ó, dissociar a aprendizagem de matemática de significados pessoais, ou seja, eu vou, olha, dissociar. Quando eu vou dissociar, eu vou separar. Então, olha só, quando a gente fala de dissociar, eu estou falando de separar. Olha, eu estou separando, separar, dissociar é separar. Então, eu vou separar a aprendizagem de matemática dos significados, dos conceitos, dos conhecimentos prévios? Claro que não, né? Então, esta é a alternativa errada, né? Esta aqui é o grande impasse. Seria indissociar a aprendizagem de matemática dos conhecimentos prévios, né? Dos significados pessoais, ok? Portanto, tenho certeza que você gabaritou aí a segunda questão junto comigo. Alternativa E. Bora lá fazer mais. Questão 3, 2018, VUNESP, Prefeitura de Barretos, aí no estado de São Paulo, professor de Educação Infantil. Conforme Small 2000, na escola infantil, o trabalho com a matemática permanece subjacente, escondido, sob a concepção de treinar as crianças a darem respostas corretas, ao invés de fazê-las compreender a natureza das ações matemáticas, né? Quer dizer, ela está falando aqui que nas escolas de educação infantil faz de conta aí que está trabalhando as questões de natureza matemática, mas na verdade você está treinando ali a criança a alguma resposta previsível, tá? De acordo com esta autora, assinale a alternativa que apresenta uma prática contrária ao treino matemático. Ou seja, se é uma prática contrária ao treino, é uma prática que a autora Kátia Small aponta como positiva, né? Então, não é treino, não é memorização, então, considerar os conhecimentos prévios, pessoais, ok? Então, vamos lá. Brincar como uma maneira de desenvolver-se amplamente nas aulas de matemática. Olha, logo de cara aqui é a nossa alternativa, né? Porque sim, né? É brincar e não é ficar treinando, mas brincar de uma maneira lúdica. Então, pular amarelinha, brincar de boliche, enfim, tantas brincadeiras, né? Tantos jogos, tantas situações, problemas que se podem criar ali, vivenciar com o ensino de matemática. Então, logo de cara é a nossa alternativa, mas vamos ver as demais, né? B. Primeiro os alunos precisam aprender números e só depois poderão repetir diversas vezes exercícios mais complexos de matemática. Quer dizer, aqui cai por terra tudo que a autora apregoa, né? Porque está falando aqui tudo que a educação tradicional pensa e considera. Ficar repetindo, primeiro aprender os números, depois ficar repetindo diversas vezes,
então não é a nossa alternativa. C, a manutenção do desejo e do interesse por matemática na escola é vinda da exploração de ideias infantis relativas à leitura de número e de experiências em medidas e tentativas de contagem. Quer dizer, as crianças só vão se interessar por matemática se elas ficarem lendo números, vivendo aí situações que elas podem medir e contar, né? Claro que não. O desejo por matemática vai nascer pela vivência em outras situações, né? E vivência de outros jogos, outras experiências e não só explorando essas ideias, né? De leitura de número, experiência só com medidas, né? Tentativas de contagem, não é também a nossa alternativa. D, a educação matemática na infância deve limitar, gente, ó, a liberdade da criança pensar por si e ter ideias criativas, pois é uma ciência exata. Evidentemente que isso está errado, não tem que limitar o pensamento da criança, não tem que limitar a liberdade da criança, é o contrário, é o oposto disso, é proporcionar, é criar espaço e tempo, condições de recursos para as crianças se desenvolverem com liberdade, em liberdade. E ouvir, ler, falar e escrever em matemática não podem ser ações de explorar. Devem ser, como parte obrigatória do currículo, repetidas, exigidas e cobradas com a seriedade que a disciplina merece. Um monte de coisa errada, né? Olha, não pode ser ação de explorar. Quer dizer, a criança não vai explorar, não vai, tem que ser obrigatoriamente repetida, né? Tem que ficar fazendo exercício a exaustão? Evidentemente que não também. Portanto, a alternativa correta para gabaritar aqui junto comigo, a alternativa A. Bora lá fazer a quarta? Quarta questão, 2021, a MEOESC, Prefeitura de Paraíso, Santa Catarina, professor da educação infantil. Para que as crianças possam exercer sua criatividade, é fundamental que haja uma riqueza e diversidade de experiências que lhes são oferecidas em ambientes educacionais, não importando o quanto estejam focadas no brincar, ou o aprendizado seja alcançado por intervenção direta. Assim, assinale a alternativa que expresse uma característica incorreta da brincadeira na educação infantil, ou seja, estamos procurando a errada. A. Para brincar é necessário apropriar-se de elementos da realidade imediata de tal forma a atribuir-lhe novos significados. Ok, isso aqui está correto, né? É um conceito que a Katia Small trabalha também, né? Para brincar, você precisa ter ali elementos que façam parte do dia a dia, elementos que estão ali imediatamente ligados com os conceitos que se tem para desenvolver outros conceitos. Então, isso aqui está correto. B. Toda brincadeira é uma imitação transformada no plano das emoções e das ideias de uma realidade anteriormente vivenciada. Isto também está correto, né? Porque quando eu estou brincando, eu estou sim transformando uma ideia, né? Imitando uma situação. Faz de conta? Ah, vamos brincar de faz de conta? Então, sim, e isso traz emoções, isso traz vivências, né? Traz o campo das ideias, daquilo que já foi vivido, daquilo que já foi pensado, daquilo que já foi experimentado pelas crianças. C. Como o brincar é um ato que acontece no plano da imaginação, aquele que brinca não tem o domínio da linguagem simbólica. Ora, aquele que brinca não tem o domínio, não tem o domínio da linguagem simbólica, ao contrário, né? Justo pelo contrário. Ele tem o domínio da linguagem simbólica, porque ele entra naquela brincadeira, ele entra no faz de conta. Por exemplo, na amarelinha, tá? Na amarelinha tem lá, né? A criança sai
daqui do céu, sai daqui do número 1 e vai, né? E vai jogando a pedrinha, 1, 2, 3, 4, vai pulando e tal, até chegar no céu. E, evidentemente, esse céu não é o céu, né? Que fica no planeta, né? Acima do planeta, mas um céu simbólico, né? Aquela contagem também é simbólica. Muitas crianças nem têm idade ainda para identificar os números de uma forma mais intencional, mas já sabem identificar aqueles números que estão colocados ali nos quadradinhos, sabem colocar um pezinho, depois dois, um, dois, enfim. Tem todos esses outros conceitos que já estão sendo trabalhados em nível simbólico. Então, é a nossa alternativa, mas a gente vai conferir aqui a alternativa D. O brincar é uma linguagem infantil que mantém um vínculo fundamental com aquilo que é o não brincar. Isso aqui também está correto, né? Quando a gente brinca, a gente sabe que tem um não brincar, né? Que tem vida real ali para ser vivido, para ser experimentado. Portanto, nossa alternativa correta para gabaritar bonito, alternativa C. Vamos lá fazer mais? Quinta questão, 2022, a Demitec, Prefeitura de Lagedo, Pernambuco, professor de ensino fundamental 1 e anos iniciais. Analise as afirmativas a seguir e marque a opção correta. Ó, A. Promover os meios que facilitem a apropriação do sistema de escrita por parte dos educandos é uma função que deve ser evitada a todo momento pelo educador. Quer dizer, a atitude do educando tem que ser evitada, né? Claro que não, a atitude do educando deve ser incentivada, tá? Então, olha, promover os meios que facilitem a apropriação por meio da escrita por parte dos educandos é uma função que deve ser incentivada e não evitada, tá? B. Na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o educador deve estimular os educandos a negar a utilização do sistema escrito e a desconsiderar os significados socialmente construídos pela linguagem oral? Não, ele não vai nem negar e nem desconsiderar, ok? C. No processo de alfabetização e letramento é necessária a mediação, pois é por meio dela que o professor propiciará ao aluno a busca por novos conhecimentos, a investigação e a reflexão. Ou seja, é a nossa alternativa, né? Porque é o correto que estamos procurando. Então, sim, no processo de alfabetização e letramento, e a gente já sabe que não é só alfabetização e letramento em língua portuguesa, mas também em matemática, né? É necessária a mediação por parte do professor, né? Porque é por meio dessa mediação que o professor vai proporcionar ao estudante a busca por novos conhecimentos, investigação e reflexão, tá? Então, ao que tudo indica, é a nossa alternativa, mas vamos ver a D. O papel principal do educador alfabetizador na educação infantil é tolher, tolher as expectativas dos educandos quanto às possibilidades de uso social da língua escrita. Olha, se você não sabe o que é tolher, você ia estar numa saia justa. Tolher é inibir, é negar, né? É não proporcionar ou impedir novas expectativas dos estudantes, etc. e tal. Portanto, nossa alternativa para gabaritar show de bola, alternativa C. Bora lá fazer mais uma? Vamos lá, judiando mesmo, 6 questões hoje. Ó, 2019, VUNESP, Prefeitura de Arujá, aqui em São Paulo, professor de Educação Básica e Infantil 1. De acordo com Kátia Stocco Small, 1996, a respeito da abordagem ou do trabalho com a geometria, ó, geometria na educação infantil é correto.
Então, vamos procurar a alternativa correta. A. O trabalho com a matemática na educação infantil deve estar dominado pela preocupação, olha, dominado pela preocupação com as noções numéricas. Bom, de cara já não é essa a alternativa, né? Não tem que estar dominado pela preocupação. A preocupação não tem que ficar só, né, no quesito numérico. E o trabalho com a geometria deve ocorrer no último bimestre de cada ano. Ai, quem disse isso, né? E estar relacionado exclusivamente ao reconhecimento das figuras geométricas, quadrado, triângulo e retângulo. Eita! E o círculo? Não, né? Olha quanta bobagem está escrita aí nessa A. Bem, vamos para B. Bom, B. A geometria envolve conceitos complexos e abstratos que as crianças pequenas não conseguem compreender. Como que as crianças não conseguem compreender? Claro que conseguem. Não há situações que as crianças não consigam compreender, tá? Elas vão compreender a maneira delas, elas vão chegar a uma conclusão. Ó, elas chegam à educação infantil sem nenhuma noção de geometria. Como isso? Como sem nenhuma noção de geometria? Cabendo aos professores lhes apresentar a geometria de forma simplificada, somente a partir dos 3 anos de idade. Olha quanta abobrinha numa alternativa só, né? Não, 1000 vezes não. C. Para trabalhar geometria na educação infantil, é necessário pensar em uma proposta que contemple 3 aspectos simultaneamente: a organização do esquema corporal, a orientação e percepção espacial e o desenvolvimento de noções geométricas propriamente dita. Olha, ao que tudo indica, é a nossa alternativa, tá? Ó, organização do esquema corporal. Quando a criança está brincando de queimada, no jogo de futebol, ou mesmo pulando amarelinha, ou brincando de boliche, ela está ali organizando o corpo dela e ela está trabalhando as questões de ordem matemática, especificamente no quesito aí de geometria. Evidentemente que outros conceitos também são trabalhados e não é só a geometria, mas também a geometria nessas circunstâncias, né? Orientação e percepção espacial. A mesma coisa nessas brincadeiras mesmo que eu dei exemplo, né? Tanto a orientação espacial, né? Correr para a direita, para a esquerda, abaixo, em cima, enfim, desenvolvimento de noções geométricas propriamente dita, né? Exatamente, né? Aonde está o espaço da amarelinha, aonde é que é o gol, enfim, tem ali todo um trabalho com estas questões. Portanto, ao que tudo indica, é a nossa alternativa correta, mas vou assinalar aqui, mas vamos ver as outras, né? Ó, por ser um conteúdo mais simples, a gente não diz que é mais difícil, mas também não dissemos que é o mais simples, tá? É um conteúdo, ponto. Ok? Ó, mais simples, as atividades relacionadas à geometria na educação infantil devem ser realizadas de forma esporádica, quer dizer, só de vez em quando, de modo estático, sem a criança estar em movimento, sem, né, com lápis e papel, quer dizer, só no lápis e no papel, para facilitar o aprendizado. Ai, meu Deus, né? Apresentando à criança uma figura geométrica por vez e propondo tarefas de pintura, contorno e colagem em cada uma das figuras. Não é colando papelzinho dentro do triângulo ou dentro do retângulo que a criança vai aprender estas figuras, né? E muito menos aprofundar aí o desenvolvimento nos conceitos de geometria. Não é a nossa alternativa, definitivamente. Vamos ver aí. O ensino de geometria na educação infantil não deve estar restrito a ensinar a nomear as figuras geométricas. Ok, até aqui, beleza, né? Ó, devem ser ensinados também conceitos dentro e fora, direito e esquerdo, exclusivamente com atividades na folha. Ai, aí pecou, hein? Até aqui estava bonitinho, mas com atividades em folha
e sempre com comandos claros, pinte a bola que está dentro da cesta, contorne a casa que está à direita. Ah, e aí pecou, né? Porque vai trabalhar isso na quadra, vai trabalhar isso lá fora, né? Esse dentro, fora, em cima, embaixo, pode trabalhar de tantas maneiras que não precisa ficar amarrado a uma folha de papel sulfite. Ok? Nossa última questão. A alternativa correta, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui junto comigo, foi a alternativa C. Bom, tenho certeza que você gabaritou aqui comigo. Muito obrigada por me acompanhar aqui nesse vídeo. Beijo grande, não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar também aqui nos comentários aquilo que você quer ver aqui no canal, exatamente como foi o pedido de um de vocês aqui, contemplando a Kátia Small na educação infantil e trabalhando também questões de matemática. Beijo grande e até o próximo vídeo.